Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E já declarando toda essa série de enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Não tem poder sobre nossas vidas. Amém. Muitas pessoas ficaram doentes, ficaram, né, com algum tipo de problema, de gripe. Então nós já repreendemos todo e qualquer tipo de enfermidade. Não tem poder sobre nossas vidas em nome de Jesus. E Deus está no controle. Amém? Glória a Deus, né? Já ouviram falar a mensagem que eu vou trazer hoje aqui, né? Eu tava até percebendo, o Espírito Santo tava falando para mim ministrar essa palavra já tem uma semana mais ou menos, né? Vocês já ouviram falar que a Bíblia fala que Deus é amor, não é verdade? Mas vocês já ouviram falar no amor que Deus odeia? Quem já ouviu falar? Eu vou falar sobre o amor que Deus odeia, né? Parece meio contraditório, mas tem amores que Deus odeia. Amém? Então, primeiramente, eu vou ler com vocês aqui 1 João, no capítulo 4, lá no versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tem até um ministério grande conhecido que nós conhecemos, tem esse nome, Deus é amor. É uma grande bênção. Então, a própria palavra do Senhor diz aqui que quem não ama não conhece a Deus, porque a essência do nosso Deus é o amor, não é verdade? E a palavra fala que quando tudo acabar, vamos passar os dons, vamos passar todas as coisas e vai permanecer apenas a fé, a esperança e o amor. Vai permanecer o amor. Porque o amor, ele é o vínculo da perfeição, é ele que nos une na presença do Senhor, né? E no verso 9 diz assim: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele amou primeiro. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, né? E também há uma passagem na palavra que fala que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. O amor de muitos tem esfriado. E a gente vê as pessoas com um grande desafeto, uma grande situação assim, que as pessoas parecem que não tem mais sentimento, sabe? Não se coloca mais no lugar da outra pessoa. Lá no verso 11, continuando: Amados, de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu o seu Espírito. E nós, visto que testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar a Jesus, que é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus tem por nós, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém? Então, por que o final dos tempos o amor de muitos esfriará? Porque o diabo tem trabalhado para que a humanidade realmente se afaste da presença de Deus, né? Que a humanidade, ela simplesmente esteja longe da presença do Senhor. Então, o verdadeiro amor, né? Não é aquele negócio, como muitas pessoas elas falam, que a gente vê aí nos meios de comunicações, todo tipo de amor é válido, né? Não existe todo tipo de amor é válido, porque o verdadeiro amor é o amor sacrificial. Amor na sua essência, ele não é sentimento, ele é atitude, né? Porque amar de palavra fala assim: eu te amo, simplesmente da boca para fora, qualquer um fala, até papagaio fala. Agora, quem ama de verdade, ele demonstra com atitudes, ele se sacrifica com as suas atitudes, ele demonstra, né? O amor ele é demonstrado. Existe a palavra demonstrável?
em português? Tem? Ou eu falei errado? Eu usei a palavra aqui, inventei, né? Então. Não, tá errado não. Tá errado não? Demonstrado. Existe essa palavra? A demonstrativo de amor, vai, melhorou. Demonstrativo de amor é quando a pessoa se sacrifica uma pela outra, né? A verdadeira essência do amor é exatamente isso. Por que um homem e uma mulher se casam? Por quê? Porque um quer dar vida pelo outro, um trabalha pelo outro, um vive pelo outro, um se sacrifica pelo outro, né? Até nas situações mais difíceis, né, permanece o amor. E o amor é o quê? Aquela situação em que você está insuportável. Você está aquela pessoa, sabe, no dia da doença, até quando a gente vai casar, não tem aquele lá, no amor e na alegria, na tristeza, né, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né, até que a morte o separe. Não é verdade? Então é dessa forma. Lá em 1 Timóteo, no capítulo... 1 Timóteo não. Acho que 1 Timóteo. Eu separe aqui. É exatamente isso. 1 Timóteo, lá no capítulo 6, a palavra fala assim: porque o amor... Olha só. Agora eu vou falar assim... O amor... Né, eu falei sobre o amor de Deus, né? Agora, qual que é o amor que Deus o amor que Deus odeia, né? Vai ver o Timóteo no capítulo 6, ele fala assim, ó: porque o amor ao dinheiro, ou o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a constância e a mansidão. Combate o bom combate com a fé. Toma posse da vida eterna, para a qual fostes chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Então, um dos amores que Deus odeia é esse aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é que o dinheiro é ruim. Eu já vi muitas pessoas falando assim: o amor o dinheiro é maldito. O dinheiro não é maldito. A Bíblia fala que o dinheiro ele atende todas as coisas, né? É o amor, é o apego. Quando a pessoa tem o amor ao dinheiro, sabe o que acontece? Ela é apegada intrinsecamente nas coisas materiais. Então o coração dela não está em Deus. O coração dela está nos bens materiais. Então esse é o amor que Deus odeia. Entendeu? Deus ele não se agrada quando o homem ele adora, porque a Bíblia fala que quando o homem ele é apegado a alguma coisa que não seja Deus, isso vira idolatria. Porque o amor ao dinheiro, ele torna-se idolatria. Então a idolatria ela é um pecado, né, de abominação a Deus. Então é um pecado que Deus abomina, o amor ao dinheiro. Então Deus ele odeia esse tipo de amor. É o amor do ser humano, é o amor que o homem tem pelas coisas materiais, ou seja, o coração dele está preso naquilo. O coração dele está enraizado naquela situação, né? Então, quando se fala o amor ao dinheiro, você pode fazer elencar tudo que existe de material. A pessoa que, tipo assim, ele idolatra o carro. Você não pode encostar no carro dele, né? Que a pessoa ela só falta te bater, ela briga com você. Ou a pessoa idolatra a casa, os bens, né? Ela idolatra tudo que ela tem, a empresa, ela idolatra o relógio que ela usa, né? O relógio Montblanc lá, a caneta, enfim, tudo que é material. Então a pessoa até mata por isso. Quando as pessoas na sua cobiça, elas tiram a vida de outras por causa de valores até insignificantes. Elas tiram a vida de um outro ser humano por conta de um bem material, né? Por conta de um bem material. A palavra de Deus fala sobre o tesouro. Quer ver? Lá em Mateus, no capítulo 6, olha só, que é linkado com essa palavra, lá em Mateus capítulo 6, lá no versículo 19, a palavra diz assim, ó: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Ajuntai para vós um tesouro nos céus,
onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, está também, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, veja bem, Jesus falou aqui para não acumular tesouros aqui na terra. O que é isso aqui? É o amor ao dinheiro, né? Não estou querendo dizer, eu não estou pregando aqui contra riqueza. Não, a pessoa ela tem que ter uma vida próspera, né? A prosperidade é diferente do amor ao dinheiro. Quando você é uma pessoa próspera, né? O que faz de uma pessoa próspera? É aquela que aprende a dar primeiro, aquela que empreende, que doa. Então você pode ver que quanto mais você entrega, Deus ele te abençoa e te prospera. E quando ele fala para não acumular os tesouros, por quê? Porque quando a pessoa ela começa a acumular riquezas, ela está se apegando, ela está se prendendo naquilo, né? Você pode ver que quando a pessoa ela acumula muitas riquezas, ela passa a ser uma pessoa atormentada, porque ela quer proteger o seu patrimônio, então ela gasta infinitos recursos para defender o seu patrimônio. E onde pode acontecer várias situações onde ela pode perder tudo aquilo. E quando Jesus ele fala assim, aonde estiver o teu tesouro vai estar o teu coração, por quê? Porque o coração da pessoa, né, é o precioso dela. Onde tiver o seu tesouro, ou seja, o que é precioso para você? Para muitas pessoas, as pessoas falam assim, é a família, usa aquele jargão, é a família, mas na verdade o coração dela está apegado nas coisas materiais, está preso naquilo. Então, o tesouro dela não pode estar no que é da terra. O tesouro dela tem que ser o Senhor. Porque quando o teu coração está preso, quando o teu coração ele está no Senhor, você tem o Senhor como o seu tesouro pessoal, as demais coisas, a Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então um bem material, uma riqueza, é uma consequência do seu amor a Deus, né? É uma consequência. Tanto é que quando Deus ele fez de Salomão o homem mais próspero e rico da terra, por quê? Porque ele amava Deus, porque ele buscava o Senhor, porque ele estava na presença do Senhor. Amém? Então o que acontece? O Espírito Santo de Deus ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. O Espírito Santo de Deus ele tem que, né, ser o seu tesouro. E muitas vezes as pessoas elas estão até dentro das igrejas, mas aquele negócio, né? Às vezes o cara está no culto, aí quando vai sair no culto, deu um esbarrão no carro dele, pronto. Aí começa aquela brigaiada, começa aquela discussão sem noção, aquela situação incomparável. Então quando a Bíblia fala sobre tesouro, tudo que é precioso para um ser humano, tudo aquilo que é de valor. Então nós temos que valorizar a nossa família, mas tem que priorizar o Senhor, porque muitas vezes quando existem, e quantas guerras de famílias nós vemos por aí, que famílias elas se degladeiam por causa de heranças. Quando morre vai um patriarca da família, um pai, uma mãe, né? Os irmãos parece que quando tem muitos irmãos parece que se tornam os principais adversários inimigos. Por quê? Porque eles querem aquele despojo material. Eles querem brigar por causa daqueles bens materiais, né? Então acaba sendo uma situação assim terrível, né? Uma situação em que as pessoas elas acabam como é que eu vou dizer assim, elas acabam passando por cima de tudo isso aí, elas acabam passando por cima de todas essas situações, né? Então você vê que quando o amor das pessoas estão se esfriando, né, é por conta disso. Elas acabam deixando Deus de lado e buscando os seus interesses materiais, buscando os seus interesses. Lá no livro de João, no capítulo 3, lá no verso 16, o Senhor ele vai falar assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que
julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê está julgado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras, né? Ou transparecer as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então, ele está dizendo aqui, Jesus, no verso 19, que os homens, eles amaram mais as trevas do que a luz. Esse é o amor que Deus odeia, né? Porque o ser humano ele tem uma tendência a buscar aquilo que é trevoso, aquilo que é denso, aquilo que é oculto, aquilo que é como fala assim, perverso. O ser humano tem essa natureza da perversidade, né? Tem essa natureza de fazer tudo no oculto, tudo que como é que se diz? Tudo que é ilícito, né? A pessoa fala assim, fazer o escondido é mais gostoso, né? Então, tudo que é o avesso da palavra, a pessoa parece que tem aquela gana, aquele desejo de realizar, né? E ela sente prazer nisso. É como os vícios. O vício, a pessoa está pegada no vício, porque quando ela entra no vício, ela sente prazer no vício de início, né? Então, o ser humano, ele ama o ser humano carnal, ele ama as trevas, ele não ama a luz. E Jesus, ele é a luz do mundo, que veio se manifestar para nos tirar das trevas e levar-nos para a sua maravilhosa luz. Então, esse é o amor que o Deus odeia. Quando o homem ele ama aquilo que é trevoso. Quando o homem ama as coisas que são terrenas, as coisas que são da carne. Porque a própria palavra em Gálatas fala, capítulo 5, que as obras da carne são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, né? E a idolatria é o amor ao dinheiro, como nós vemos aqui. A idolatria é o amor ao dinheiro. Então esses são os amores que o homem se apega no seu coração. Em Jeremias 17 fala que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então é nessa corrupção que os homens se perdem. É nesses amores que os homens se perdem, né? Então, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, eu não vou ler agora porque é muito extenso, tem a história sobre alguns filhos de Davi. E fala sobre Aminon. Aminon, ele tinha uma irmã chamada Tamar. E a Bíblia fala que ele se afeiçoou a ela por um amor carnal, né? E sabe o que a Aminon fez? Aminon, ele conversou com um amigo, o amigo falou assim, finge que está doente e pede para Tamar, sua irmã, vir trazer alimento para você. E aí ele se fingiu de doente, né, porque ele tinha uma obsessão por Tamar. E a Bíblia fala que Tamar era uma mulher muito formosa. Tá lá, essa palavra está em 2 Samuel capítulo 13. Né? Então Tamar, a Bíblia fala que era uma mulher muito bonita, muito formosa. E Aminon, ele se afeiçoou a ela numa cobiça carnal violenta. E sabe o que aconteceu? Ele se fingiu, e o rei Davi ficou sabendo que Aminon estava doente, que era o seu filho, e falou assim, o que você quer? Eu quero que Tamar venha preparar um almoço, uma janta para mim. E assim ela fez. E quando ela foi até lá, o que ele fez? Né? Ele quis ter relações com ela, ele forçou ela. E ela falou assim, não, meu irmão, não faças isso comigo, isso é abominável. Só que ele forçou ela, né? E depois que ele forçou ela, ele teve a Bíblia fala que ele teve uma aversão por ela. E aí Absalão, que era o seu outro irmão, quando ficou sabendo disso, que ele tinha abusado da própria irmã, o que ele fez? Ele preparou um momento, porque a Bíblia fala que ele ficou com ódio de Aminon. E o que Absalão fez? Ele foi lá e matou o seu irmão e fugiu. Isso trouxe grande tristeza e choro na família de Davi. Porque Davi ele já vinha, né, de um histórico de destruição familiar. Né? Tanto é que um outro amor que Davi teve foi quando ele observou lá a mulher tomando banho, né? E ele se apossou dela e mandou matar o marido dela. Esses são os amores que Deus odeia, que é o amor, o amor carnal, as obsessões da carne. Lá em Juízes no capítulo 14,
né, fala que Sansão ele se afeiçoou a Dalila, né? Sansão, olha só, né? Quando lá em Juízes capítulo 14, lá no verso 1, a palavra diz assim, ó, desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma filha dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, disse: viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-me pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus filhos, ou entre todo o seu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Esse aqui, né, é o famoso jugo desigual. Sansão, ele se afeiçoou a uma filisteia. E quem que eram os filisteus? Eles eram um dos principais inimigos de Israel. E até hoje são. Os ataques que nós vemos, só troca os nomes, né? Só muda os nomes lá. O grupo terrorista que são esses aqui. Só muda os nomes. Então, ele se afeiçoou a uma filisteia, ou seja, uma que não era do povo dele. E é o que nós vemos, né? As pessoas estão na igreja, aí a moça ou o moço se apaixona, se afeiçoa por aquele que está lá no mundo, chega no pastor: ai, ora pelo fulano. Por quê? Só tem um defeito, ele não é de Jesus, já é o grande defeito. Aí a pessoa acha que vai trazer ele para a igreja, mas é mais fácil ele tirar você da presença de Deus do que você trazer ele. E muitas vezes, né, esses são os amores que Deus odeia. Por quê? Porque Deus, ele une propósitos, ele une pessoas. Por quê? Porque uma pessoa, ela pode se unir com qualquer pessoa. Você pode ver que uma prostituta, ela se deita com qualquer homem, entendeu? Mas para ela ter, aquela mulher, ela ter o seu esposo, né, ele tem que vir da parte de Deus, né? Porque qualquer homem ela pode sair, ela pode estar com qualquer homem da face da terra, entendeu? Mas o escolhido, aquele que vai ser osso dos seus ossos, carne da sua carne, só quem pode dar é o Senhor. Amém? Então, o que acontece? Hoje em dia, 99% dos problemas que nós temos nas igrejas é o quê? Problema de relacionamento, né? Um monte de moça nova aí, de 18, 20 anos, tudo com um monte de filho, porque se afeiçoa a uma pessoa que não tem vínculo com Deus, não tem, como é que fala? Não tem um propósito, não tem aliança com Deus, e não tem o propósito também de construir uma família. Não tem o propósito, né, de estabelecer um laço firme, uma aliança, né, de compromisso, mas apenas quer diversão. Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam: e fulano, a gente pode namorar? Quando Deus mostra que não, ele te orienta, e sabe o que a pessoa faz? Ela vai e faz o contrário. E aonde ela vai colher as consequências. Aí você vai falar: Deus perdoa? Perdoa. Só que pelo pecado, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado permanece. Um exemplo, vamos supor, a moça engravidou do rapaz. Deus perdoou aquele pecado? Perdoou. E a consequência? Ficou o filho que vai ficar. Entendeu? Vai trazer, onde nasce aquelas crianças perturbadas, aquelas crianças revoltadas, rebeldes. Entendeu? Que parece que não tem noção, mas quer destruir odeia Deus e o mundo. Então, é uma sequência, e acaba uma sequência de erros, de destruições, sabe? Parece uma reação em cadeia. Então esses são os amores que Deus odeia, quando a pessoa ela não busca o direcionamento de Deus. Até você que está na igreja, né, você vê um homem de Deus também, você tem que orar e pedir direção do Senhor, né? Porque também é da igreja que, né, é irmãozinho, vou casar, né? Mas dá tudo certo. Às vezes também dá tudo errado também. Por quê? Porque não é a direção de Deus, porque não foi propósito. Por isso que todo relacionamento, ele tem que ter um acompanhamento pastoral, ele tem que ter, né, principalmente uma direção de Deus. Tem que ser oração, tem que ter jejum, tem que ter, sabe, uma confirmação de Deus. Senhor, é aquela que o Senhor tem para mim, né, para me acompanhar, o propósito que tem para mim, para andar comigo. Então, Sansão estava num jugo desigual. Ele se afeiçoou àquela mulher, e ainda pior ainda, ele fazia coisas piores ainda. Lá no versículo 10, descendo foi, no versículo 10, Sansão, ele ainda fazia coisas ainda piores, né? Lá no capítulo 16,
Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela e foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Então ele chegou lá, então ele já foi, né, ao invés de ele agradecer a Deus, ele foi o quê? Ele foi coabitar com uma prostituta. E depois ali, naquele ambiente, ele conheceu quem? Dalila. Lá no verso 4, depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Sorete, né, ao qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus souberam a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo e assim subjugarmos e te darmos a cada um 1.100 ciclos de prata, né? E essa filisteia Dalila foi mais uma ao qual a Bíblia fala que Sansão se afeiçoou, sem direção nenhuma de Deus, né? Até os pais falaram que você não tem esposa para buscar no meio do seu povo. E qual foi o resultado? Todo mundo sabe a história, né? Ela tentou de todas as formas, ele cego por causa daquela paixão obsessiva, até o momento que ele revelou o segredo dele, e onde ele foi subjugado, teve os seus olhos vazados, onde ele morreu mais para frente. É porque por causa de uma obsessão carnal. E muitas vezes é assim, tem pessoas que são obcecadas pela outra. Aí eu tenho que casar com aquele homem, eu tenho que casar com ele, aí se eu não casar com ele, não fico com mais ninguém. Não sei, que a pessoa tem uma obsessão pela outra pessoa, né? Tem mulher que tem obsessão pelo cara, ou vice-versa, né? Parece que não existe outra pessoa na terra, só aquele fulano, sabe? E aí deixa de ser amor e vira uma obsessão carnal. Só que aquela pessoa. Ela fica cega, né? Fica cegada. Ela faz as piores coisas, né, para poder ficar com aquela pessoa, né? Ela é possuída dos piores desejos e pensamentos para poder ficar com aquela pessoa. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Tem gente que até mata por causa disso, provoca homicídios, né? Sabe, a pessoa que não aceita o fim do relacionamento. Sabe aquela pessoa que quando termina um relacionamento, a gente vê isso muito na TV, ela vai e comete um homicídio, mata aquela pessoa, né? Porque é os amores que Deus não se agrada. Deus não ama esse tipo de amor. Isso é o amor da carne, é o amor, né, demoníaco, é o amor maligno. Então nós temos que tomar cuidado, né? Porque o verdadeiro amor, como eu falei no início, o amor ele é sacrificial. Qual foi o amor de Jesus, né? O amor de Jesus foi por uma mulher, foi por um homem? Não. O amor de Jesus foi por toda a humanidade. Ele entregou a sua vida por amor de nós. Ele entregou a sua vida por você que me assiste aí, qualquer canto do mundo. Ele morreu naquela cruz, ele derramou o seu sangue por amor a você. Esse é o verdadeiro amor, o amor sacrificial. Ele entregou a vida dele para que você não fosse para o inferno. Amém? Porque o homem já estava predestinado, amém, a ir para o inferno. Como nós lemos aqui na palavra, os homens amaram mais as trevas do que a luz. E Cristo, ele é a luz, né? Ele é a luz de Deus. Ele é a luz do mundo que tira os homens das trevas. Então, Jesus Cristo, ele trouxe o verdadeiro amor. Um amor de quê? Não um amor de meras palavras, mas ele trouxe um amor de 100% de atitudes. 100% atitude do amor. O amor que Jesus trouxe para a humanidade. Então, os homens, eles têm que aprender a buscar esse amor, né? Esse amor que está em Cristo. Esse amor ao qual Deus ele tem derramado nos corações das pessoas. Então nós temos que buscar o verdadeiro amor de Cristo, amém? Então nós sabemos isso, né? Lá em 2 Timóteo no capítulo 3 diz assim, ó: sabes porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. O que é desafeiçoado? É a pessoa que não ama, é a pessoa que não tem afeição nenhuma. O desafeiçoado é aquilo que nós acabamos de falar. Ele não ama o seu próximo, mas ele ama o bem material, aquilo que um dia vai acabar, aquilo que um dia a ferrugem vai consumir, a traça vai corroer, que vai se deteriorar. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
O que é sem domínio de si? É aquela pessoa que não tem o domínio próprio. É aquela pessoa que qualquer desejo que ela sente, ela se volta para o desejo dela. Seja um desejo sexual, um desejo carnal, um desejo de posse de algum bem, né? Cruéis, inimigos do bem. Olha que a Bíblia fala, inimigos do bem. Eles não são praticantes do bem. No versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. E a Bíblia fala que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Lá no 5, tendo formato de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Nós acabamos de falar, negando-lhe o poder. Quem que é o poder? O poder de Cristo. Foge também destes, pois entre esses se encontram os que penetraram subterraneamente nas casas. Então, esse daqui é o quê? É aqueles que não têm piedade. E eles negam o poder. Qual que é o poder? É o poder da cruz, o poder da salvação vicária de Cristo. E a Bíblia fala aqui, né, que eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, esse é o amor que as pessoas têm. Amor pelos prazeres carnais, pelo prazer do vício, pelo prazer do sexo, pelo prazer do álcool, pelo prazer da bebida, pelo prazer de todas as formas, né, que nós encontramos, né? Aí a pessoa fala assim, toda forma de amor é válido. Não. Esses são os amores que Deus odeia. São os amores que o ser humano ele se apega, né, às coisas que são terrenas, porque um dia tudo isso vai passar, né? Daqui aproximadamente 150 anos, toda essa geração que nós conhecemos, que nós vimos na televisão, toda essa geração, esses 8 bilhões de pessoas, não vão existir mais, outras gerações. Então tudo passa, né? Tudo acaba. Então por isso que, como nós lemos no começo lá, o nosso tesouro, o nosso precioso, ele não pode estar no que é material, ele tem que estar no que é espiritual, ele tem que estar no Senhor. Porque um dia nós vamos passar daqui para a eternidade, né? E aí, qual o legado que nós vamos deixar? O legado que nós temos que deixar não é um patrimônio financeiro para nossos filhos. Porque quando um pai e uma mãe morrem, sabe o que acontece? É uma tremenda, como é que fala? É uma crueldade entre eles. É um verdadeiro degladiamento de pessoas por causa de bens materiais, né? Então, o legado que nós temos que deixar para os nossos filhos, nossos amigos, entes queridos, é o que? É justamente o amor de Deus, é justamente o que? A presença do Senhor, a palavra de Deus, é um legado de justiça, é um legado de buscar a presença do Senhor, de você deixar, né, de você formar pessoas. A Bíblia fala para nós formarmos discípulos, de você formar um discípulo, de ele ser a flecha que vai mais longe, ele ser o seu discípulo, entendeu? Que ele vai continuar o teu chamado, que o teu chamado ele vai ter, né? Ele tem uma extensão. Para e pensa, o teu chamado é uma extensão. Qual que é a extensão do chamado de Elias? Eliseu deu sequência no chamado profético de Elias, né? Eliseu substituiu Elias, só que Elias não provou da morte. Só dois homens da terra não provaram da morte. Foi Enoque e Elias, que eles foram arrebatados de corpo, alma e espírito aos céus. Então, até que a Bíblia fala das duas testemunhas que virão, né? E uma delas, entre elas, é o próprio Elias, né? Que a Bíblia fala que eles vão restaurar todas as coisas, depois eles vão provar da morte. Então, Elias não provou da morte, Elias não morreu, ele está vivo até hoje. E Eliseu, ele propagou o seu chamado, o seu ministério, o seu legado profético. Então, você tem que deixar um legado profético para os teus filhos, né? Ah, mas eu não tenho filhos. Mas para os teus irmãos, para os teus discípulos, aquela pessoa que você está formando, aquela que anda do seu lado, aquele que você vai formar, aquele vai ser o continuador do seu legado profético. Então você tem que ter isso na tua consciência. Porque deixar dinheiro, deixar carro, deixar bem, qualquer um deixa. Só que acaba, desaparece, vira pó, vira poeira, e aí? Como é que fica o legado? O legado ele não acaba, o legado ele é eterno. O legado ele tem um alicerce de rocha, que é Jesus, que é o próprio Cristo. Então, nós temos que focar o nosso amor em quê? Focar o amor em Deus.
É o que a Bíblia fala, que nós vemos no começo, Deus ele é amor. Importa que aqueles que o amam, né, o amem em espírito e em verdade. A Bíblia fala que como que um homem pode dizer que ama a Deus, que ele não vê, e odiar o seu irmão que ele vê? Quando a pessoa ela odeia a outra que ela está vendo, ela não pode dizer que ama a Deus, que ela está mentindo. Ela está mentindo para si própria. Porque quando nós odiamos o nosso semelhante, nós estamos, né, odiando a Deus, porque o nosso semelhante é a imagem e semelhança de Deus. Então, se porventura existe alguma pessoa que você, vamos dizer assim, ou odeia mesmo, né? Que você, alguma pessoa que você, eu não vou com a cara daquela pessoa, libera perdão, perdoa aquela pessoa, amém? Porque lá no céu não vai existir os vários departamentos. Aqui vai ter o grupinho tal, o grupinho desse aqui, não. Lá vai ter os escolhidos do Senhor. Lá vai ter um único povo santo e escolhido. Então, se você tem alguma indiferença com algum semelhante teu, sabe o que você faz? Perdoa ele, libera perdão. Libera perdão. Porque Pedro, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes eu tenho... Ele já sabia até a resposta, né? Até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes 7? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Parece que dá 490, é isso, né? E no original, os números, eles são letras. Então, o número 480, é isso, né? 480, no original, ele significa, sabe o quê? Amor. Então, o perdoar 70 vezes 7 é quando a pessoa ama a outra. Amém? Então, fica de pé, vamos orar e apresentar ao Senhor as nossas vidas em nome de Jesus. Então, você que me assiste, se você tem alguma indiferença com alguma pessoa, seja ela da tua comunidade, da tua convivência, seja ela da tua igreja, do teu trabalho, da tua escola, e você não gosta daquela pessoa, né? A Bíblia fala para nós, se possível, termos paz com todos os homens, amém? Não ter ódio de todos os homens, mas se você, porventura, você não gosta de uma pessoa, né, libera perdão hoje, porque aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus, por mais que ela não sirva a Deus, mas o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então você vai orar, pedir perdão ao Senhor, pedir para que o Senhor libere o teu coração e para que você possa exercitar esse amor em nome de Jesus. E se porventura você está preso em alguma paixão obsessiva, em algum desses amores aqui que eu citei aqui, que Deus não se agrada, que Deus odeia, se desvencilha desses amores e coloca o seu precioso, o seu tesouro, o seu coração em Deus. Desvincula o teu coração do dinheiro, né, daquela pessoa que você tem uma obsessão por ela. Desvincula o teu coração daquele relacionamento enganoso que vai te levar à destruição e vincula o teu sentimento, o teu coração a Jesus Cristo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos cada um aqui esta noite, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo venha, Pai, trabalhar o coração de cada pessoa. O Senhor venha ajudar aquela pessoa para perdoar, liberar perdão, para aqueles ao qual um dia eles odiaram, eles tiveram alguma indiferença, alguma dissensão. O Senhor venha agora trabalhar o coração dessas pessoas, Pai, liberando perdão sobre o coração de cada um esta noite. O Senhor venha tratar as feridas da alma, Pai, em nome de Jesus, Pai, cada relacionamento, Senhor, relacionamento de julgo desigual, o Senhor venha trabalhar esses corações, para que eles possam haver um redirecionamento da tua parte. Em nome de Jesus, Pai, assim, nós entregamos nossas vidas a Ti, Pai. Você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entregue ao Senhor, porque nós cremos no amor de Deus sobre nossas vidas, que entregou o seu Filho unigênito por todos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Recadinhos básicos, né? Quinta-feira nós teremos aí o encerramento da campanha. No segundo domingo do mês, nós teremos a nossa Santa Ceia do Senhor com a comemoração do Dia das Mães. Se você ainda tem a sua mãezinha em vida, quiser trazer, pode trazer. Você que é mãe, nos assiste aí nas redes sociais, venha presencialmente, venha participar do culto. Vai ser bênção, vai ser bem gostoso. Eu acredito que vocês vão gostar. E
Isso no dia 12, tá? Quando for no dia 13, nós teremos aqui o nosso culto mensal de mulheres guerreiras. Será um mover de Deus. Quem vai ministrar é a adoradora Aline Souza. E teremos aí as adoradoras louvando a Deus. E é isso. Basicamente é isso. Depois eu vou começar uma nova campanha. Quero fazer um culto de missões na praça. Vamos evangelizar, vamos ganhar almas. E você quiser dar uma oferta especial para comprar a caixa de som, ela está em torno de R$2.000. Apóstolo Douglas fez uma pesquisa. A caixa, apóstolo, por que uma caixa de som tão cara? Porque nós queremos coisas com excelência. Porque não adianta comprar uma caixa de som que a bateria acaba rápido, não adianta comprar uma caixa de som que o som não dá para alcançar muita gente. Nós queremos uma caixa de som de excelência para levar para o monte, para fazer aí na praça um barulho abençoado. E quero ver esse povo ouvir falar de Jesus. Que no último que nós fizemos foi um mover de salvação. Veio pessoas lá de baixo, não vou falar o que a pessoa faz para não expor, né? Veio entregar a vida para o Senhor Jesus chorando. Eu não sei porque não veio ainda aqui, né? Mas nós temos que ganhar almas. E vamos ganhar esse bairro, esses jovens também. Não que as pessoas idosas também não temos que ganhar, mas tem muito jovem aqui para nós ganharmos para Cristo. Muito jovem perdido. Nós vamos ganhar esse bairro sim. Em nome de Jesus. Erga a sua mão para o céu. Quem quiser ir comigo, no dia 4 eu vou na vigília, lá na igreja da Apóstolo Ivone. Se você quiser ir comigo, também dá um toque e bora lá. Feche os teus olhos, vamos orar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você, sobre a tua família. Vá debaixo dessa bênção. Leva essa bênção para você, para a tua casa, para a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Se você precisar de visita, fale comigo. Tá bom? Me chama no message. Fale comigo, nós vamos visitar. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deixa eu orar para a senhora.